E antes de começar a receita, eu vou mostrar o resultado final desses bolinhos fritos, que é conhecido também como bolinho de chuva. Olha como ele fica muito top, como eu fiz eles todos pela mesma medida, né? Ele fica todo igual. E aí ele fica bem macio, um sabor assim levemente do tempero na massa, né? Então deu um gostinho a mais e fica muito gostoso. Então serve para você lanchar, serve para você tomar café se você quiser, né? E aí fica muito bom. E vamos para a receita. Pronto, e agora os primeiros ingredientes, você vai pegar 150 ml de água e ferver até a água levantar a fervura, né? Ela já querer pular. Então você organiza primeiro os ingredientes que eu vou passar para vocês e depois já esquenta a água para já trazê-la quente. É equivalente a um pouco acima da metade do copo de vidro como que a gente tem em casa, né? 150 ml, caso você não tenha uma base ou medidor em casa. Aí pronto, a gente agora vai dissolver primeiro alguns temperos, que é para poder dar um sabor na massa, né? Como é um salgado que não tem recheio, então vamos dissolver nessa água quente. A água quente não é somente para dissolver os ingredientes, mas também porque a massa fica melhor preparada com a água quente, certo? Então você vai acrescentar aí uma colher de sobremesa de sal, vai colocar nessa água e já mexer para poder dissolver. Aí veja como o sal dissolve muito mais rápido ali na água quente, tá vendo? Então assim vai facilitar com que para a gente não fazer a massa e ficar umas partes mais salgadas que outra. A colher de sobremesa é equivalente a meia colher de sopa que a gente tem em casa, né? Que é aquela colher comum que a gente almoça. Aí agora você vai pegar aqui o sazon, né? Que esse sazon é que a gente utiliza aí para temperar macarrão. Isso aqui é o próprio para massa. Então pode ser utilizado para esse tipo de massa também, né? Que é farinha de trigo. E aí eu vou colocar aí o equivalente a meia colher de sobremesa do sazon. Aí eu vou despejar aqui também para depois dissolver, né? Agora eu vou pegar também meia colherzinha de sobremesa do tempero completo. Esse tempero completo eu consegui em feira livre aqui na minha cidade. Às vezes encontro em supermercado também, né? Então ele tem assim a pimenta do reino, tem um cominho, tem o colorau, né? Que é conhecido como corante também. Tem alho, cebola, coentro, tem diversos temperos, né? Açafrão também. Aí agora você vai mexer bem que para poder dissolver esses temperos, né, nessa água. Essa água ainda tá morna. Aí depois agora a gente vai começar agora a fazer a massa. Aí você vai pegar 2 copos de 250 ml de farinha de trigo, da sua preferência aí, né, e despejar numa panela. Eu vou preparar nessa frigideira, né, porque eu prefiro assim, como ela é resistente para a gente poder sovar, né. Aqui a gente não vai levar no fogo ainda, só vai preparar a massa. Aí você vai pegar meio líquido, né? A metade do líquido que a gente fez agora temperado e despejar nessa massa. Mexer com a colher de pau para poder empelotar. Que a gente vai começar a dar o ponto dessa massa para depois colocar as mãos e começar a preparar a massa. Para poder não se melar tanto. Após ter usado completamente o líquido, olha como fica o ponto da massa, tá vendo? Após ter mexido somente com a colher, ela fica assim toda empelotada, semelhante a uma farofa, né? Então aqui, deixar nesse ponto vai facilitar com que a gente não suje tanto as mãos, não vai ficar grudando nas nossas mãos na hora da gente sovar, né? Que é o que eu vou fazer agora. Esse processo aqui é essencial, você tem que fazer para poder a massa pegar o ponto. Se você não fazer isso, não vai ficar bom, certo? Então a gente vai apertando assim com as mãos, por isso que eu utilizei uma panela de alumínio, né? Porque é resistente para a gente fazer essa força ali, pressionando a massa para ela poder dar liga. Então ali ela vai pegar o ponto de massa mesmo. Não vai ficar mais assim esfarelada e sim homogênea, né? Aí a gente vai apertando agora contra a panela, tá vendo? Você vai juntando. Eu uso essa parte da mão aí, essa parte da palma da mão, tá vendo? Então eu vou juntando, fazendo aquele bolo com a massa e vou apertando ela. Então sempre juntando e apertando. Ela vai parecer que tá pronta ainda, mas você tem que mexer por um bom tempo. Você mexe essa massa aí por no mínimo 8 minutos. É o tempo dela ficar pronta, né? Aí eu vou apertando aqui com as mãos, tá vendo? Aí quando ela começa a parar de grudar na mão, tá chegando no ponto. E a massa que eu juntei no centro da panela, né? Que ficou homogênea. Aquele restante de massa que ficou esfarofada no fundo da panela não estava mais grudando na massa. O que que eu fiz? Peguei mais um pouco de líquido, temperei, né? E usei somente a metade dessa que eu mostrei na panelinha preta para vocês. Então essa é a massa que eu tava juntando, tá vendo que já tá no ponto, você viu que tava maleável.
E essa parte aí da panela foi a que eu joguei agora o líquido, né? Para fazer uma outra massa e depois juntar tudo, né? Então assim, se ficar ressecada, se precisar, você vê que a massa não está chegando no ponto ainda, primeiro você mistura bem com as mãos, mexe. E aí depois, se precisar, que você acrescenta um pouco mais de líquido. Pronto, após ter unido as duas massas, ó, perceba como já está ficando o ponto dela. E eu estava sempre sovando, né, dessa forma como eu mostrei para vocês. E o ponto dela tem que ser que ela pare de grudar das mãos, né? Então ali, e também a massa está bem misturada. Aí eu peguei agora no copo mais um pouquinho de farinha de trigo e você vai derramando, polvilhando, né? Aos poucos, assim, a farinha de trigo por cima, para não ficar grudando nas suas mãos no momento que você mexer, né? Aí sempre que precisar, você vai acrescentando um pouquinho, mas não pode jogar demais para poder não ressecar a massa novamente, certo? É só o que precisar mesmo. Vai parecer que não é suficiente, mas jogue somente aos pouquinhos e continue sovando a massa. Com a massa quase no ponto, que ela já para mais de grudar nas mãos, agora eu vou acrescentar o fermento em pó químico, que é o fermento para bolo, comum que a gente utiliza. Caso você esteja utilizando uma farinha de trigo que já contenha fermento, não precisa acrescentar, né? Já com minha farinha de trigo é a tradicional, né, a branca, aí eu vou adicionar esse fermento para que a massa fique macia. Ela não vai solar e ficar muito apilada, né, será muito grudada. Então aqui ela vai inchar e vai ficar fofinha. Se você quiser deixar descansar aí por 2 horas, é bom também, né? Então continua sovando para o fermento misturar bem. Se a massa ficar muito grossa e ruim de você mexer, a forma que eu utilizo para poder sovar é utilizando soco, né? Então assim tem muito mais força de você poder mexer a massa. E veja agora como fica o ponto dela, tá vendo? Aqui já tá ela pronta, ela já tá bem misturada, ela fica bem fofinha, fica fácil de esticar e aqui vai facilitar na hora da gente fazer o próximo passo, que a gente vai preparar e vai poder abrir com um rolo, né? Então por isso tem que sovar essa massa e mexer bem. Veja como fica o ponto dela, ela fica bem maleável com as mãos, tá vendo? Aí agora eu vou utilizar aqui um rolo para poder abrir a massa, fazer ele todo por igual. Preparar os bolinhos para fritar e colocar nessa bandeja. Caso você não tenha ou ache que é muito trabalho fazer dessa forma, eu vou mostrar aqui, ó. Você tira um pedaço pequeno, ó, esse pedaço ainda tá muito grande. Veja, nos meus dedos, tá vendo? Ó o pedaço. Aí você vai, ó, mexer com a mão novamente. Vai fazer o bolinho de novo, tá vendo? Você coloca na palma da mão, ó. Aperta. Pronto. Fez o bolinho aqui, tá vendo? Ele assim, ó, redondinho. Ó, você só coloca, acerta as bordas, ó. Aperta com o dedão. O dedo aqui, o polegar aqui no meio. Pra ela ficar as binaguinhas. Pode dar uns tapas assim e pronto. Ó, como fica, tá vendo? Redondinha, pronta pra fritar. Mas aí eu vou abrir aqui um pedaço e cortar com um copinho, né? Para ficar todos por iguais. Aí fica essas duas formas aí para você fazer. Só alguns pontos assim que se você não apertar o copo aí fica, não corta direito, mas aí é só colocar
pressionar, né, na ponta que não cortou, com um copinho, que aí corta redondinho do mesmo jeito e termina, tá vendo? Aí eu vou arrumando aqui, ó, como é que ele fica. Todos por iguais, tá vendo? Então eu acho um padrão mais bonito assim de massa. Por isso que eu prefiro fazer assim. Aí aqui o que for ficando, ó, eu vou fechar de novo, né? Aí, ó, fazer tipo uma tira assim, novamente, apertando, abrindo com as mãos aqui, as duas apertando. Aí eu abro com o rolo e corto novamente. Vou fazer assim com todos. E terminado de fazer aqui todos os bolinhos, veja a quantidade que rendeu. Então, além da questão visual de cortar todo o mesmo tamanho e abrir com o rolo, ele é bom também porque evita que possa ficar uma parte assim sem fritar bem do que outra, né? Porque caso a gente faça na mão ali, acontece que um lado da massa pode ficar mais grosso, com mais massa do que outro ponto, né? Então assim fica melhor. Além também de você organizar melhor na frigideira na hora de fritar. E aí caso você não tenha um rolo, você pode estar usando também uma garrafa de vidro, que ajuda você a abrir a massa ali também. É ideal que você faça todos os bolinhos antes de você começar a fritar, porque os bolinhos ele frita muito rápido. Então se você deixar para preparar na hora que o óleo já está no fogo, pode acabar de estar queimando ali que você já colocou para fritar, né? Então é bom que você faça dessa forma. Prepara os bolinhos antes, depois coloca o óleo no fogo para fritar. Aí antes mesmo de você começar a fritar, você já prepara um prato com guardanapo, né? Que à medida que for fritando ali os bolinhos, você vai tirando e colocando lá para secar o óleo, né? Ele vai sugar muito pouco, mas mesmo assim derrama um pouquinho de óleo. Aí você vai colocar 2 fiozinhos de óleo e vai deixar em temperatura média. Nem frio demais, né? Para não ficar grudando, e nem quente demais para poder não queimar tudo de vez. Aí assim que você colocar os bolinhos ali na frigideira, você vai sempre mexendo assim, para ele não ficar parado ali em contato com a panela, para poder não queimar, né? Então, vai passando assim, sempre eu utilizo um garfo para fritar a carne mesmo, né? Que assim é melhor para poder mexer também. Passado um tempinho, ó, você vai virar ele de lado. Você não vai deixar ele fritar todo do lado só. Isso evita também dele estar queimando ou estar escurecendo muito o lado. E veja como fica amarelinho, tá vendo? Então você vai virar, antes dele dourar, você vai virar aí 2 vezes cada lado do bolinho. E aí você vai sempre mexendo também. Virou, você vai sempre mexendo para poder não queimar. E terminado de fritar todos os bolinhos, olha que maravilha que fica, tá vendo? Frito todo por igual, não ficou partes queimadas assim, e é o segredo na hora de você fritar. Você sempre tá mexendo eles na frigideira. E agora para finalizar, fica opcional aí se você quiser. Eu acrescentei 2 colheres de sopa de açúcar em uma vasilha que contém tampa. Vou acrescentar agora algumas pitadas da canela em pó, né? E poder agora misturar nesse açúcar, que aqui vai dar um gosto nos bolinhos. Aí você pode tanto agora derramar por cima, ou preferir colocar os bolinhos dentro da vasilha aí, né? Que essa vasilha tem tampa, e depois eu vou chacoalhar. Assim eu espalho esse açúcar em todos os bolinhos. Esse é um dos recheios assim mais utilizados nesse tipo de salgado, né? E aí fica opcional, se você quiser utilizar outros recheios também, você pode estar colocando, que vai ficar muito gostoso. E esse bolinho pode ser consumido aí no lanche da tarde, pode ser consumido no café da manhã ou café da noite. Olha que beleza que fica. Então aqui ele vai ficar com um sabor açucarado e aquele gostinho leve da canela em pó. Eu mesmo gosto muito, né? Já é uma tradição aqui em casa, desde que eu era criança, sempre comia esses bolinhos em casa e ele fica muito bom mesmo. Olha como ele fica também bem macio, tá vendo? Se apertando, ele fica tanto gostoso quanto macio. E fica muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima receita.